Professor Paulo e Lu, vamos fazer duas perguntas rápidas em torno dessa questão árabe, essa primavera árabe que tem sido veiculada na mídia, enfim, que está acontecendo sendo veiculada na mídia. A primeira delas tem relação à religião, em uma série de caracterizações, de preconceitos, estereótipos que a gente cria em relação ao Oriente Médio, tem a ver com a questão da religião. Então, qual é o papel da religião nessas, digamos, revoluções hoje que ocorrem no Oriente Médio, enfim, no norte da África, e de repente qual o papel que ela pode vir a ter no aftermath, no que vai acontecer em seguida. E aliado a isso, rapidamente, qual é esse novo papel dessas novas redes sociais? Qual é o real papel e o que elas fizeram de fato? Se elas têm uma diferença, como você mesmo diz, uma revolução pós-moderna, digamos assim. Então, por favor. Bom, então a questão da religião é extremamente interessante, que esses movimentos anti-autoritários que estão se espalhando pelos países árabes, no norte da África e no Oriente Médio, eles desconstroem muitos estereótipos que se tinha sobre a região e sobre as sociedades árabes em geral. Um dos estereótipos era a ideia de que, obviamente, tudo nessas sociedades seria ligado, inexoravelmente ligado ou movido, né, por motivações religiosas, e que Islã no espaço público seria o equivalente a radicalismo, né? Então o que a gente vê, na verdade, é exatamente o oposto, né? Você tem movimentos que acontecem através da coordenação de diversas redes pré-existentes, através das redes sociais, através da mídia, né, da nova tecnologia, do Facebook, do Twitter e toda essa nova tecnologia baseada na internet e nos telefones, na telefonia móvel, etc., que permite a articulação de diferentes redes, a mobilização da sociedade contra regimes autoritários que são vistos como não somente não legítimos, mas também intoleráveis pela sociedade, e rapidamente você tem a mobilização de toda a população, de diferentes grupos, num movimento que não tem uma ideologia comum, que não tem uma ideologia, ou seja, são movimentos não movidos por uma ideologia comum. A única reivindicação de caráter ideológico é exatamente a democratização, o respeito aos direitos humanos, o respeito aos direitos individuais, a liberalização da vida pública e a construção de uma ordem política participativa. Então, você tem movimentos que, obviamente, desconstroem a ideia de que os únicos movimentos sociais de caráter político seriam ligados ao Islã político, né? E vão justamente confirmar uma tendência que é a própria declínio do Islã político como elemento de mobilização revolucionária da sociedade. Porém, isso obviamente não quer dizer que a religião esteja ausente desses movimentos, né? A religião está presente, né? Muitas dessas redes que foram mobilizadas têm fundo religioso, são confrarias religiosas, são redes de pertencimento a movimentos religiosos, têm base em mesquitas ou igrejas, né? Outra coisa bastante interessante, que a Islã não é a única religião que está presente no espaço público através desses movimentos, mas o cristianismo voltou a fazer parte do espaço público, principalmente no Egito, né? Você tem os cristãos coptas ativamente participando desse movimento, e uma das líderes do movimento é uma cristã copta, né? Então você tem o uso, né, de símbolos religiosos, o Alcorão, as cruzes, né? No Egito você tem os cristãos fazendo uma corrente humana em torno dos muçulmanos que estão em oração para impedir que a polícia bata neles, padres coptas que carregam cruzes enormes e muçulmanos que brandem o Alcorão um do lado do outro. Isso reconstrói esses símbolos religiosos. Isso que é importante entender, que esses símbolos religiosos estão sendo reconstruídos dentro de uma narrativa sobre a nação. Então se retoma o velho lema da Revolução de 1919 no Egito, que é a cruz e o Alcorão juntos na construção da nação. Então a ideia é de que o sectarismo religioso não tem mais espaço, e que, embora a religião, né, e os símbolos religiosos façam parte da narrativa nacional, eles não são a única coisa que define a narrativa nacional. Então, outra coisa interessantíssima é ver como os grandes símbolos desse movimento são símbolos nacionais. É a bandeira nacional, o uso da bandeira, as cores da bandeira, a Constituição, e o uso extremamente contemporâneo de tudo isso, né? As pessoas pintam a cara, se vestem, usam cores, escrevem dizeres falando sobre a nação. Você está tendo, na verdade, um renascimento do nacionalismo árabe, que
analistas durante décadas cansaram de enterrar como uma obsolescência do passado. Você tem um renascimento do pan-arabismo, né? Ou seja, existe uma solidariedade entre os manifestantes na Tunísia, no Egito, no Iêmen, na Jordânia. Essa solidariedade é baseada, obviamente, nessas redes sociais, mas ela é escrita em árabe, é expressa em árabe, ou seja, a juventude, né, o movimento de um país tem interesse no resultado do movimento do outro. Então isso é, de certa maneira, a reinvenção do pan-arabismo em cima de bases liberais, de política liberal, de política participativa, né? Então isso é um fenômeno bastante importante, bastante interessante, né? Então, obviamente, a ordem política que está sendo imaginada e está sendo reivindicada nas ruas, está sendo construída na ação, ela é uma ordem política bastante plural, né? Então ela, com certeza, vai ter que incorporar todas essas forças. E incorporando essas forças, ela vai ter que incorporar, evidentemente, os movimentos religiosos, que são os mais bem organizados, e que, evidentemente, tem toda uma história de luta contra essas ditaduras, né? Nos anos 70, 80, você tem a luta violenta, né, de grupos islâmicos contra os regimes autoritários na Argélia, no Egito, na Jordânia, etc. Mas, além disso, você também teve, durante pelo menos 4 décadas, né, esses grupos islâmicos envolvidos na organização da sociedade civil, na organização de redes que impedissem que o Estado, na verdade, se tornasse a única fonte de organização, a única fonte de ordem na sociedade. Então isso tem um papel muito importante, e qualquer regime democrático real, e é isso que os manifestantes estão pedindo, né, que emerja daí, vai ter que incorporar esses grupos, que hoje em dia, evidentemente, o Islã político também se reinventou. O Islã político não é mais o Islã político dos anos 70 e 80, que tinha como prática a busca da conquista do Estado através da luta armada ou da revolução. É um Islã político que percebeu que as novas técnicas de islamização da sociedade, ou seja, a islamização centrada no indivíduo, a reforma moral do indivíduo, criou uma sociedade em que o Islã é uma linguagem cultural. Então eles têm grande possibilidade de organizar uma base eleitoral. Então, na verdade, os partidos islâmicos têm todo o interesse numa ordem política centrada em eleições, em participação política, mesmo em regras liberais, porque, obviamente, eles têm a capacidade de mobilizar um eleitorado bastante grande. E o exemplo disso é a Turquia, o partido AK na Turquia, que governa a Turquia já há bastante tempo, e que joga o jogo dentro das regras das eleições, da democracia liberal, no estilo turco, evidente, né? Que, embora seja liberal, tem toda a tutela do exército, etc. Ou seja, a parte não liberal não vem dos grupos islâmicos, vem dos grupos seculares, no caso da Turquia. Mas o AK joga o jogo dentro desse quadro político, né? Então, na verdade, recusar a entrada desses grupos islâmicos na política, recusar que eles participem da construção dessa nova ordem democrática, de certa maneira, forçar um quadro que já aconteceu nos anos 80 de radicalização. Então, a melhor chance de estabilização da região e de construção de democracias sólidas na região é incorporar esses grupos, fazer com que eles se interessem pelo jogo político, que eles participem, que eles tenham todo o interesse na construção de uma ordem plural, que vai permitir eles, obviamente, participar do poder, sem ter o desgaste de monopolizar o Estado. E o exemplo iraniano é o melhor exemplo disso, em que a monopolização do Estado por grupos ligados ao Islã político levou, obviamente, à criação de toda uma rejeição na sociedade contra a própria ideia do Islã político. Então, esses grupos islâmicos no norte da África, no Oriente Médio contemporâneo, são bastante cientes disso e, evidentemente, eles têm demonstrado que têm todo o interesse em participar do jogo político. Então, essas análises que apontam para o risco de radicais islâmicos tomando poder me parecem muito pouco prováveis. E, obviamente, tudo vai depender do desenho político que vai sair daí. Se esse desenho político for bastante inclusivo, essas forças tendem a ter um papel de consolidação da ordem democrática. Senão, eles tendem a se radicalizar. E a questão das redes sociais é exatamente isso, né? De certa maneira, é a primeira revolução pós-moderna, mas as redes sociais da internet, obviamente, não criaram essa mobilização. Elas simplesmente potencializam, né, a organização dos grupos e também a sua migração de uma sociedade para outra.